E agora sim, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse treinamento onde a gente vai terminar essa segunda aula amanhã com tudo planejado. Você vai ter o seu objetivo, aquele que você vai escolher hoje, e eu vou ensinar você passo a passo como é que se faz isso. Você vai ter isso planejado, não somente planejado, porque o que nós vamos ver hoje aqui é um planejamento estratégico que se desdobra em dois planos de ação. E essa talvez seja a grande diferença, que eu posso dizer assim, desse método, dessa metodologia, tá? Por quê? Muita gente planeja, muita gente tem um plano, um planejamento, ou seja, com as suas ações para serem executadas, mas não consegue executar. Eu não sei se é o caso de alguém que está aqui hoje. Alguém que já tenha feito, eu já fiz lá um cronograma, eu tenho um planner, eu tenho uma agenda do que eu tenho que fazer, eu tenho tudo lá, mas eu não faço. E eu vou conversar com vocês hoje aqui e vou mostrar que isso é a coisa mais natural, mais comum, mais óbvia do mundo. Por quê, pessoal? Mas por quê, Tídio? Por que eu tenho tudo planejado e eu não faço? Né? É isso que vocês vão aprender aqui com esse método. E essa foi a grande sacada que eu tive. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu fui oficial da Marinha durante 33 anos. E na Marinha, eu me especializei em planejamento estratégico, análise de risco, e eu percebia isso, né, que muitas vezes o ser humano, não uma instituição, porque numa instituição, numa empresa, que também é feita por pessoas, óbvio, né? Muitas vezes a empresa não consegue desenvolver, não consegue realizar esse planejamento em função de algo muito, muito sutil, que foi o que eu percebi. E aí, nessa metodologia, eu incluí isso. Eu dei essa volta aqui para quem entrou depois, pelo seguinte: para cada planejamento estratégico que você faz, você tem que ter dois planos de ação. Como assim, Tite? Um plano de ação é o que você praticamente já faz, que é você colocar na ordem, numa ordem concatenada, numa ordem cronológica, as ações, as atividades que você tem que desenvolver, que você tem que executar, para você conseguir o objetivo que você quer. Beleza? Isso todo mundo faz. Agora, qual é o problema? Qual é o segundo plano de ação que geralmente as pessoas não fazem? Que é o plano de ação das atividades, das ações que você tem que executar para que você se torne a pessoa que você precisa ser para você conseguir fazer aquele plano de ação principal. E isso é fundamental e é a coisa mais óbvia do mundo. E muita gente não faz isso, né? E não fazendo isso, não consegue executar o plano de ação principal. Se você não é a pessoa que é capaz de realizar aquelas ações, você nunca vai realizar. Você concorda comigo? Então, a ideia aqui, pessoal, a ideia aqui é vocês entenderem que nós vamos aprender um método para você colocar numa ordem tudo aquilo que você precisa fazer, os passos que você tem que dar para conseguir realizar, alcançar aquela sua meta, aquele seu objetivo. E o segundo plano de ação que a gente vai aprender é o plano de ação para você se tornar a pessoa que você tem que ser, para você conseguir fazer o que tem que ser feito para você ter aquele resultado. Faz sentido isso? Se faz sentido, escreve aí para mim, Tídio, faz sentido. Só para saber que vocês estão vivos, só para saber que vocês estão comigo aqui, porque a gente já vai começar aqui a nossa aula de hoje. Escreve aí, faz sentido? Ana Cláudia levantou a mão. Pessoal, olha só, caso vocês tenham alguma pergunta muito, muito assim, importante para aquele momento. Boa, faz sentido, né, Edjani? Grande Edjani, que bom que você está aqui. Faz sentido, Elton. Oliveira, e-mail de cada faz todo sentido. Que beleza, pessoal. É isso aí. Então, é isso que a gente vai. Jamile, você está levantando a mão. Jamile, você quer falar alguma coisa? Você escreveu alguma coisa? Como é que está isso aí, Jamile? Eu não sei. Não vai falar nada, Jamile?
Qualquer coisa escreve aí, me fala, tá? Que aí eu dou uma olhadinha aqui, se for uma pergunta, alguma coisa, não fique com dúvida, tá? Mas para começar, pessoal, papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão, que a gente já vai começar a planejar, tá? A gente vai direto ao assunto aqui. Eu vou falar algumas coisinhas rápidas aqui, mas eu quero ir direto ao assunto. Eu quero fazer vocês planejarem. E, por favor, mantenham seus microfones desabilitados, tá bom? Eu estou escutando algum microfone está aberto aí, tá? Eu não sei de quem, especificamente, quem está com o microfone aberto, mas, por favor, mantenham seus microfones desligados, porque senão, se ficar fazendo barulho aí, eu falando, vai acabar atrapalhando aqui, tá bom? Então, papel e caneta na mão. Eu não sei se vocês imprimiram a apostila. A apostila, eu sei, ela é grande, ela tem mais de 100 páginas. Olha aqui, ó. A apostila tem mais de 100 páginas. Eu sei que é muita coisa para imprimir, mas se você não imprimiu, eu aconselho que em algum momento você imprima e, principalmente, que você utilize essa apostila, tá? Aqui eu coloquei o mais detalhadamente possível aquilo que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? Então, vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui. A gente vai ter 2 dias aqui. Pessoal, primeira coisa, tá todo mundo me ouvindo e me vendo bem aí? Tá vendo a transparência? Tá vendo o slide aí? Tá vendo o slide aí com escrito informações? Ana Lúcia, sim. Kanashiro. É descendente de japonês? Ana, é meio de casa, sim. Tá, beleza. Então, vocês estão me ouvindo bem? Então vamos para cima. Então, olha só. Nós vamos ter 2 dias aqui maravilhosos, tá? Hoje a gente vai ver a primeira parte importantíssima desse planejamento. Amanhã a gente vai concretizar tudo isso com os planos de ação. É o detalhamento desse plano estratégico que a gente vai começar hoje, tá bom? E é importantíssimo vocês participarem das 2 aulas. Por isso que eu quero ser o mais rápido possível aqui, colocar a mão na massa para vocês já escrevendo aí, tá bom? Aproveita cada dica, aproveita cada momento. E outra coisa importante, pessoal, pouquíssimas pessoas. Só um detalhe, né? Só um detalhe, para vocês verem como é que são as pessoas, e eu já estou acostumado com isso. Mais de 200 pessoas se inscreveram para esse curso. Sabe quantas pessoas estão aqui agora, nesse momento? Deixa eu ver aqui. Acho que tem 15 pessoas. Ou seja, menos de 10% das pessoas que se inscreveram estão aqui. Algumas conversaram comigo, falaram, Tid, eu não vou poder estar. Você vai gravar? Vou gravar, a aula vai ficar gravada, vai ser disponibilizada no YouTube depois, tá? Mas só para vocês entenderem, pessoal, que tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. Se você não dominar você mesmo, se você não se colocar como sendo o comandante da sua vida, eu fui oficial da Marinha, então eu posso falar isso, se você não assumir o comando da sua vida, sabe o que vai acontecer? A sua vida, o seu cérebro, a sua mente vai comandar você. Pô, Tid, mas não é meu cérebro que me comanda? Não! É você que comanda o seu cérebro. Ou deveria ser. É você que comanda a sua mente. Sou eu que tenho que comandar a minha vida. Sou eu que tenho que comandar aquilo que está aqui. E muitas vezes a gente está no automático. A nossa mente tem um monte de coisas que já foram programadas ao longo da nossa vida. E a gente vai falar desses inimigos hoje. Os inimigos que programaram. Nós temos um monte de vírus rodando aqui no nosso computador, um monte de programa que está rodando aqui e que está dominando a nossa vida. E a gente vai aprender como acabar com isso. A gente vai aprender como zerar isso na nossa vida, tá bom? E é isso que eu quero para você. É isso que eu quero para você. Então, tire as suas dúvidas, conversem comigo. Pouquíssimas pessoas conversaram comigo antes do treinamento. E eu falava, mandei áudio para quem me respondia. Eu perguntava o nome da pessoa. Eu falava, qual é teu nome? Onde você mora? Onde é a tua cidade? A pessoa não responde. Eu não sei se ela está acostumada já a lidar com robô, não acreditava que era eu. Hoje eu falei com alguém que foi até interessante, ele falou assim, putz, cara, Tid, muito obrigado. Eu pensei que era um robô, e quando eu vi que era você mesmo que estava falando comigo, eu não acreditei. E, pessoal, eu falo com todos os inscritos, foram mais de 200 inscritos. Eu falei com todos, eu mandei mensagem para todos. Alguns me responderam, aqueles que me responderam, eu gravei áudio, eu falei com todo mundo, falei, olha, me fala um pouco de você, me fala o que você faz, que eu quero te ajudar desde agora.
E a pessoa acha que é mentira, sei lá, ela não se dá o luxo, não se dá o trabalho nem de responder. Mas está tudo bem, eu estou acostumado, eu conheço o ser humano, eu sei como é que é. Então, fala comigo. O zap que eu passei para vocês é o meu telefone, é o único que eu tenho. E essa é a diferença. Eu posso falar isso para você? Eu faço 4 mentorias com 3 mentores. Eu não falo diretamente com nenhum deles. E nas minhas mentorias, nos meus cursos, todos os meus alunos falam diretamente comigo. Eu acho que tem alguns alunos meus aqui, alguns mentorados meus aqui, agora presente, eu vi aí de Geni, se eu não me engano, eu vi a Clênia. São pessoas que vocês podem perguntar. O Tid fala com vocês, eu falo direto, eu atendo o telefone, eu falo, gravo áudio, tiro dúvida. É assim que tem que ser. Essa é a diferença, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aproveita de hoje para amanhã para falar comigo, tirar suas dúvidas, tá? Eu quero começar aqui com essa frase que eu acho incrível, acho maravilhosa, que é de um secretário norte-americano chamado Henry Kissinger, que foi secretário norte-americano, que ele fala o seguinte: o sucesso resulta de 100 pequenas coisas que foram feitas de um modo um pouco melhor. Agora, o insucesso resulta também de 100 pequenas coisas que foram feitas de uma forma um pouco pior. Então, é para a gente começar a prestar atenção em pequenos detalhes na nossa vida. Aquilo que quando você fala assim, vou fazer isso, aí você não faz. Qual é a ordem que você está dando para o teu cérebro? Qual é a mensagem que você está passando para você mesmo? A minha palavra não tem poder. Eu não sou confiável. Pessoal, aí você fala, Tire, mas é claro que eu não falo isso. Você não fala, mas o teu cérebro ele é inteligente. Então, quando você fala assim, segunda-feira eu vou começar aquela dieta, vai ser maravilhoso. E aí você não começa. Aí o teu cérebro fala assim, mais uma vez, ele falou que ia fazer, ela falou que ia fazer e não falou. Eu acho que eu não posso confiar nesse cara. Eu acho que eu não posso confiar nessa mulher. E aí você acaba sendo uma pessoa que não confia em você. Mas por que você não confia em você? Porque você não é confiável? Não, porque lá atrás você começou a fazer isso, pequenas coisas, tá? Então, tira uma foto dessa frase aí, porque vale a pena você pensar sobre isso aí, tá bom? Bom, pessoal, como é que vai ser então a nossa aula? Hoje a gente vai falar rapidamente de planejamento, uma coisa bem rápida, depois a gente vai para o método propriamente dito, tá? Só para vocês entenderem, esse método eu desenvolvi justamente por eu ter sido oficial da Marinha durante 33 anos, e eu imaginei, né, eu fiz uma comparação, né, da gente atingir o nosso objetivo, a gente conquistar um objetivo na vida, como se você estivesse atingindo um alvo, né? Que é como a gente trabalha lá nas Forças Armadas. Então, é como se você fosse dar um tiro de míssil, um tiro de canhão para acertar um alvo, tá? Esse é o planejamento estratégico, e depois a gente vai entrar no planejamento, nos planos de ação, naqueles 2 planos de ação que eu falei para vocês, tá? Então, a gente vai ver hoje o planejamento, o primeiro passo do nosso método, que é a definição do alvo. Depois, vai definir a minha posição atual. Para atingir um alvo em movimento, eu tenho que saber onde eu estou. Né? Que nem o GPS. Se você fala assim, eu quero ir para tal lugar, o GPS tem que saber onde você está hoje. Como é que você vai sair de onde você está se o GPS não sabe onde você está? Então, você tem que saber onde você está. Depois, você tem que saber quais são as armas que você pode contar. Eu quero dar um tiro, eu quero acertar um alvo, mas qual é a arma que eu tenho? O que eu posso utilizar? Então, você vai saber quais são as armas que você tem hoje para conquistar o que você quer. Porque as armas que você precisa e você não tem, você vai ter que colocar naquele outro plano de ação que eu falei. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá começando a entender um pouquinho aí o que é isso aqui? Tá? Depois, a gente vai fazer uma conexão. O que é essa conexão? Eu vou conectar a melhor arma que eu tenho com o alvo que eu quero atingir. Então, eu quero atingir um alvo, eu quero conseguir alguma coisa, e eu tenho essa arma aqui. Essa arma aqui é a melhor arma que eu posso usar para atingir esse alvo. Então, eu vou conectar essa arma com esse alvo, tá? Depois, eu tenho que saber quais são os meus inimigos. Como assim, Tid? Eu tenho que saber de tudo aquilo que me limita, tudo aquilo que impede de eu fazer aquilo que eu quero fazer. Por isso que eu falei que é fundamental esses 2 planos de ação. Eu quero fazer um monte de coisa, eu estabeleço um monte de coisas para eu fazer, só que eu não sou capaz de fazer aquilo
porque eu sou preguiçoso, porque eu sou procrastinador, porque eu não sei fazer alguma coisa, eu tenho desconhecimento, eu não estudei, eu não aprendi com ninguém, eu não tenho uma pessoa para me auxiliar, ou seja, uma série de limitações, eu tenho um monte de vícios, eu tenho um monte de comportamentos que me atrapalham. Então, se eu não conheço isso, eu nunca vou conseguir atingir o meu alvo, eu nunca vou conseguir cumprir aquele meu planejamento, aquele meu plano de ação, tá? Então, a gente hoje vai até aqui, até a parte dos inimigos, e a gente vai ver os maiores inimigos que a gente tem, que são os nossos inimigos internos, tá? Nós temos inimigos externos e temos os inimigos internos. Os internos são os principais. Você pode até achar que o teu problema é a tua sogra, o meu problema é a minha mulher, o meu problema é meu filho, o meu problema é meu patrão, o meu problema é o país, o meu problema é o governo. Não, não é. Não são nada disso. Não são essas pessoas. O maior problema que você tem está aqui dentro. É esses programinhas que estão rodando automaticamente, inconscientemente, aí dentro da tua cabeça. E a gente vai ver isso, tá bom? E amanhã a gente vai fazer a trajetória do míssil, que é o planejamento estratégico. Vamos ver qual é a ação, ou seja, o plano de ação, a gente vai entrar em ação, os planos de ação, vamos abrir fogo, tá? Abrir fogo, no caso aqui, é realmente entrar em ação, mas entendendo o que é essa inteligência emocional, isso tudo que está dentro da gente, que pode ajudar e pode nos atrapalhar, e vamos finalizar com a espotagem e a calibragem. Nas Forças Armadas, esses nomes, né, espotagem e calibragem, é você fazer o seguinte, é saber aonde o tiro caiu, para depois calibrar o sistema para o tiro ser corrigido. Porque muitas vezes você vai entrar em ação, vai fazer alguma coisa, mas aquele tiro não vai acertar o teu alvo logo de cara. Então você tem que fazer uma espotagem para saber como é que foi aquilo que eu fiz. O que eu fiz, qual foi o resultado? Foi esse. Era isso que eu queria? Não, eu queria isso. Então, o resultado que eu tive foi esse. E o que eu queria foi isso, eu tenho que corrigir isso aqui. É o que a gente chama de calibragem. Eu vou calibrar o meu sistema, o meu planejamento, eu vou mudar as minhas ações, vou fazer um pouco diferente para quê? Para o meu tiro agora ser melhor, tá? E aí, a gente faz o encerramento na aula de amanhã. Beleza, pessoal? Até agora aqui, tá tudo bem? Até agora tá tudo bem? Beleza, Elton? Estou vendo agora o vídeo do Elton aqui. Valeu, Elton. Bom, vamos então aqui falar rapidamente de planejamento, tá? Então, o que vem a ser o planejamento? Para quê ou por que eu preciso planejar? Tide, por que a gente precisa planejar? Para que a gente planeja? Primeira coisa que vem logo à cabeça que a gente planeja para poder mudar alguma coisa. Como assim, Tídio? Se tem algo na minha vida que não está bom, eu tenho que planejar para mudar aquilo ali. Eu tenho que mudar alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente para poder mudar os resultados que eu tenho. Então, o planejamento vai ajudar nesse aspecto. Segunda coisa importante é para tomar decisões. Para você tomar decisões, é muito importante você planejar. É você entender o que está acontecendo, é você saber as peças dessa engrenagem, saber quais são as situações que estão envolvidas, as pessoas, o que eu tenho de ruim, o que eu tenho de bom. Ou seja, isso tudo na hora de fazer essa análise e eu planejar, vai me ajudar a tomar decisões melhores. Depois, para aumentar a probabilidade de êxito nos meus resultados. A pessoa que não planeja, ela consegue as coisas? Consegue. As pessoas que não têm planejamento escrito, elas conseguem alcançar algumas coisas? Conseguem, não tem dúvida disso. Porém, quando você tem um planejamento, quando você tem um passo a passo escrito, quando você sabe exatamente o que você tem que fazer em cada semana, em cada mês, em cada ano, para conseguir o que você quer, né? E saber quando, como, com quem falar e etc., dentro desse planejamento, a probabilidade de você conseguir aquilo que você quer, ela aumenta muito. E não só aumenta a probabilidade de êxito, como também diminui o tempo. É muito mais provável você conseguir fazer algo mais rapidamente se você tiver um planejamento bem feito, tá? Outra coisa importante também, que a gente fala, é que você interfere na realidade quando você tem um planejamento. Como assim, Tid? É o seguinte, quando você tem um planejamento, você muda a tua realidade. Se você não tivesse um planejamento e você não tivesse seguindo esse passo a passo, talvez você começasse a andar para cá, tua vida ia te levar para cá.
Então, você vai mudar a tua realidade quando você planejar, que você vai começar a trazer a tua vida para onde você quer. Então, isso é muito importante. E a gente só percebe isso quando começa a colocar isso em prática. E é maravilhoso. É maravilhoso quando isso acontece. Quando você começa a ver os resultados, pelo simples fato de você ter tomado essa decisão de seguir um passo a passo. É incrível, tá? Agora, qual é o grande erro, pessoal? O grande erro de quem quer planejar e quer fazer um planejamento é achar que pode ter tudo na cabeça. O grande erro é a pessoa achar, né, que ela tem tudo aqui na cabeça, que ela não precisa colocar no papel, ela não precisa ter um planejamento escrito, ela não precisa ter um passo a passo, porque ela já sabe o que vai fazer. Como eu falei, quem não tem planejamento consegue algumas coisas? Claro que sim. Eu consegui várias coisas na minha vida sem ter planejado, sem ter o planejamento escrito. E vocês aqui também, com certeza, já devem ter conseguido muitas coisas na vida de vocês sem ter planejado, tá? Mas a ideia é, com tudo planejado, com tudo escrito, eu garanto para vocês. Por quê? Porque é o que eu tenho conseguido na minha vida. É muito melhor, mais fácil e mais rápido. Tá bom? Então, nós vamos tirar da cabeça. Hoje eu estava falando com uma mentorada minha e ela estava falando exatamente isso. Tid, eu estou com um problema sério, Tid. Quando eu comecei a fazer tudo que você me falou, né, que eu comecei a colocar tudo no papel, eu fiquei desesperada. Eu fiquei desesperada por quê? Porque eu estou vendo que eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho que fazer um monte de coisa e tal. Eu falei assim, sabe qual é o problema? É que você tá tirando da tua cabeça um monte de coisa que está aí dentro. Aí, quando você começa a ver a realidade da tua vida, realmente dá esse aspecto de confusão. Eu até usei um exemplo para ela, falei assim, é como se você fosse uma pessoa acumuladora, a pessoa que vai acumulando coisas, vai botando tudo dentro de um armário, vai botando dentro do armário. E aí, quando, de repente, um belo dia ela resolve abrir o armário, cai tudo em cima dela, ela fala assim, caramba, tem um monte de coisa aqui, o que eu vou fazer? É mais ou menos isso quando a gente tem tudo na cabeça. A pessoa vive ansiosa, vive estressada, vive cansada, gasta uma energia violenta, não tem tempo para tudo, pelo contrário, ela não tem tempo para nada, né? Ou seja, ela quer fazer um monte de coisa e não consegue. Por quê? Porque a cabeça está cheia. E ela não consegue ter clareza. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal, com esse método, clareza. Vai ficar tudo mais claro para a gente. Não tenha dúvida disso, tá bom? Qual é a vantagem, então, de colocar tudo no papel? Como eu falei aqui, obter resultados mais rápidos, melhoria da realização, você vai realizar tudo com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, tá? E de maneira mais eficaz e eficiente, né? Vai gastar menos recursos, vai eliminar o estresse desnecessário. Quando você tira da cabeça e coloca no papel, você tem mais clareza, consegue decidir melhor, né? Vai ajudar na organização das tarefas no tempo. Por quê? Porque você já sabe o que é prioridade, o que não é, o que você pode fazer hoje, essa semana que vem, você vai ter uma priorização disso aí. Então, vai ser algo bem interessante, tá bom? E você vai ter foco no alcance dos objetivos. Você vai conseguir colocar foco naquilo que precisa e vai tirar o foco daquilo que não é necessário, tá? E isso tem estratégia, tá, pessoal? Tem técnica para isso, tem ferramenta para isso. E a gente vai trabalhar isso juntos aqui, tá bom? E isso, obviamente, vai clarear. E isso, pessoal, não tem dúvida, é incrível, é maravilhoso quando a gente começa a ter essa clareza. A gente começa a ter mais disposição, a gente começa a ter mais alegria, a gente começa a ter mais motivação, porque você vê que aquilo é possível, que a coisa está andando, as coisas estão acontecendo. Elas podem até não ser tão rápidas quanto eu imaginei que seriam, porque a gente não domina o futuro, a gente não tem controle do futuro, a gente não domina nada, a gente só domina o agora, a gente só tem comando sobre o que eu faço agora, mas eu começo a ver que eu estou no caminho, eu estou na estrada, e isso é maravilhoso, é maravilhosa essa clareza, tá? Bom, e eu queria que vocês começassem esse treinamento se comprometendo, porque a única maneira de você conseguir o que você quer é quando você se comprometer com o que você quer, mas principalmente se comprometendo com você e com o mundo.
Porque com o mundo, Tid, eu gosto de brincar falando o seguinte: é como se você colocasse um cachorro grande correndo atrás de você. Porque se você vê que tem um cachorro correndo atrás de você, um cachorro feroz, você não vai ficar parado, tu vai ter que correr mais do que ele. Você vai ter que fazer alguma coisa. Então, quando você mesmo coloca o cachorro correndo atrás de você, é maravilhoso. É incrível. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um cachorrão que eu coloquei correndo atrás de mim ano passado, e que eu já estou vendo esse cachorro feroz aqui, ó. Até outubro desse ano, esse cachorro tem que sumir da minha vida e ele vai sumir. E eu vou dizer o que é isso. Perdão. Então, eu quero que vocês se comprometam. Uma maneira da gente se comprometer é quando a gente fala para pessoas, algumas pessoas, aquilo que a gente vai conseguir, aquilo que a gente vai fazer. E quando você se compromete desse jeito, quando você fala, olha, até dia tal, 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 eu vou estar com tantos quilos de peso. Até dia tal, 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 eu vou fazer isso. Até aí você, quando faz isso, você fala todo dia, caramba, eu falei para aquela pessoa que eu ia fazer aquilo, e agora eu tenho que fazer, e agora eu tenho que fazer, e agora eu tenho que fazer. E você vai e dá um jeito e você faz. Quando você se compromete. Quando você não se compromete, quando ninguém sabe, quando você não se comprometeu nem com você mesmo, aí você fala, não, deixa pra lá, tá tudo bem, minha vida tá boa desse jeito. Não é que a tua vida não esteja boa, mas pode ser muito melhor. E se você não tem nenhum tipo de ambição, se você não tem nenhum tipo de vontade de crescer, para que você está vivendo? Na boa, eu não estou estimulando ninguém a morrer, não. Mas eu brinco falando assim, caramba, se a pessoa não quer ser melhor, se a pessoa não quer crescer, se ela não quer se desenvolver, se ela não quer conquistar objetivos, essa pessoa vive para quê? Para que ela vive? Isso é um egoísmo muito grande, pessoal. A maior forma de egoísmo que eu vejo é a pessoa que não quer crescer. Essa pessoa, para mim, não é humilde, não é pequena. Não, ela é egoísta. Porque se você não cresce, se eu não cresço, eu não entrego um TID melhor para o mundo. Se eu cresço, se eu me desenvolvo, se eu melhoro, eu vou entregar um TID cada vez melhor para o mundo. Agora, se eu falo assim, não, tá tudo bem, eu não quero mais nada, não. Você é um egoísta. Você é um egoísta que só está pensando em você. Você não está pensando em melhorar o mundo. Você não está pensando em ajudar as pessoas. Você não está pensando em ajudar a sua família a melhorar o teu ambiente de trabalho, a tua casa, os teus filhos. Você não está pensando nisso. Você só está pensando em você, porque está tudo bem. Eu acordo a hora que eu quero, eu tenho minha preguiça, eu não faço nada. Tudo bem. Você tem esse direito, você tem todo o direito de querer viver desse jeito. Porém, pensa um pouquinho. Você está sendo muito egoísta. Então, eu queria que você se comprometesse. E qual é uma das formas que a gente pode se comprometer, como eu falei? É falando para o mundo que você vai conseguir. Então, eu gostaria que você tirasse uma foto, alguma coisa aqui desse treinamento, você em frente ao computador, você, não sei, ou um print da tela, alguma coisa, e você postasse lá no Instagram com essa hashtag aí, ó, vou até conseguir. E você pode falar lá, a partir de hoje, eu estou determinado, eu vou planejar e vou até conseguir. E eu gostaria que você me marcasse. Coloca lá, ó, a marcação lá, Tid Carvalho Oficial, para eu poder repostar esse teu post, comentar isso aí e a gente formar um grupo forte que vai até conseguir, tá bom? Eu não contei o que eu me comprometi, vou me comprometer com vocês também que estão aqui agora. Em outubro do ano passado, eu me comprometi que em outubro desse ano, outubro de 2024, eu irei fazer uma palestra ou uma live em inglês. Eu vou fazer uma live em inglês, onde eu vou falar somente inglês. Se vai sair tudo certo, se eu vou falar tudo certo, eu vou falar. Eu vou fazer uma live em inglês. Eu botei um cachorro grande correndo atrás de mim. Todos os treinamentos que eu faço em empresa, todos os treinamentos que eu faço para grupos corporativos, para pessoas físicas, eu estou me comprometendo. Por quê? Porque eu quero pessoas me cobrando isso. Eu quero pessoas me cobrando. Tid, cadê a live em inglês? Cadê a live em inglês? Cadê a live em inglês? E aí eu vou fazer essa live em inglês em outubro desse ano de 2024, tá bom? Então, é assim que a gente cresce, quando a gente se compromete. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, então, do nosso método é definir o nosso alvo, é definir o nosso objetivo, é definir aquilo que a gente quer, tá bom? É importantíssimo. E tem gente que não define. Como é que você vai planejar algo que você não sabe que algo é esse? Você tem que definir.
Você tem que definir muito bem definido o que você quer, tá? Não pode ser uma coisa vaga, não pode ser um... Não, o alvo tem que ser específico. Você tem que saber exatamente aonde você vai acertar. Você tem que saber exatamente o que você quer. Mas não tenha medo de fazer isso, porque isso é um grande problema também das pessoas. Muita gente não define o alvo porque tem medo de não conseguir. Eu não sei se você entende, né? Como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo. Ele quer pegar o rabo, mas o rabo está andando junto com ele. Aí ele não pega. Fica só fazendo esforço, 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 mas não sai do lugar. A ideia é, se eu quero atingir algo, eu tenho que definir esse algo, porque senão eu não atinjo. Mas aí eu não defino esse algo porque eu tenho medo de não conseguir. Aí, pelo medo de não conseguir, eu não defino, e não definindo, eu não faço nada para conseguir. Aí sabe o que acontece? Nada muda. É óbvio o que eu estou falando? Claro que é, mas é o que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas faz isso. A pessoa fica querendo algo, mas fica só no querendo. Ah, eu quero, eu gostaria, seria muito bom. Ah, seria lindo, seria maravilhoso. Seria e vai continuar seria, não vai ser nunca. Por quê? Porque ela não define. Tide, mas e se eu definir, eu não conseguir? Eu te garanto uma coisa: se você definir, você planejar e você fizer, pode ser que você não consiga, sim, pode ser. Porém, você vai chegar muito mais perto disso do que se você não tivesse planejado. E talvez você não consiga naquele prazo que você determinou. Pode ser que você consiga um pouco depois. Mas vai fazer alguma diferença? Aquilo que você sempre quis na vida e você nunca conseguiu. Aí você fala, vou conseguir até o final de 2024. Aí chega no final de 2024, você não consegue, mas consegue no meio de 2025. Valeu a pena ou não valeu a pena planejar? Se você conseguiu 6 meses depois. Claro que valeu, porque se você não tivesse planejado, não tivesse feito, não tivesse corrido atrás, não tivesse melhorado, não tivesse ajustado, você não ia conseguir nunca. Então, defina aquilo que você quer. E essa frase é muito conhecida, né, do Lewis Carroll, né, que é o escritor do Alice nos Países das Maravilhas. Ele fala: se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que você quer, para que você está preocupado se você vai pegar o ônibus certo? Né? Se você está no ponto de ônibus e você não sabe para onde você quer ir, por que você está preocupado qual é o ônibus que você vai pegar? Você não sabe para onde você quer ir, então qualquer ônibus serve. Pega qualquer um. Né? Então, a ideia é essa, tá, pessoal? É a gente definir. E é importante a gente entender que, metodologicamente falando, existe uma diferença entre objetivo e meta. Tá? O objetivo é como se fosse a coisa mais genérica, mais ampla. Tá? E a meta são as metas intermediárias, são pontos específicos dentro de um caminho que vai me levar até o objetivo. Tá? Esses objetivos e essas metas, eles precisam ser muito específicos. E a gente usa um acrônimo chamado SMART, né? Que significa S, é tudo em palavras em inglês, né? O S de específico, o M de mensurável, o A de atingível, tá? O R de relevante e o T de temporal. A gente vai ver isso. O que significa isso? Tá? É o seguinte: a minha meta, o meu objetivo, tem que ser algo específico. Não pode ser genérico. Por exemplo, quando uma pessoa fala assim, eu quero ganhar mais dinheiro. Isso é muito genérico. Eu dou 5 centavos para a pessoa, ela já bateu a meta dela, porque ela ganhou mais dinheiro. Mas era 5 centavos que ela queria? Não, não era 5 centavos. Porque se ela fala, eu quero mais dinheiro, eu dou 5 centavos para ela, ela já bateu a meta dela. Ela ganhou mais dinheiro, já fez mais dinheiro. Né? Ah, eu quero emagrecer. Ela emagrece 1 grama, já bateu a meta, já emagreceu. Não é emagrecer. A meta não é emagrecer. Ela tem que definir especificamente o que ela quer. Essa meta tem que ser mensurável, ela tem que ser, você tem que conseguir medir aquilo. Para que você tem que medir? Para saber se você está chegando, se você está se afastando, se você está se aproximando, se você atingiu, se não atingiu. Senão você não consegue nunca medir isso. A meta tem que ser atingível, porque não pode ser nada impossível. Né? Fala assim, o meu objetivo é ser pivô de basquete da NBA. Eu, com 1,75 m, com 55 anos,
Eu nunca vou ser pivô de basquete da NBA. Isso é uma meta impossível. Mesmo que eu queira muito, mesmo que eu viva em função disso, eu não vou conseguir. Por quê? Porque é impossível. É algo impossível. Não tem como. Então, a ideia é você colocar metas na sua vida, objetivos na sua vida, que sejam realizáveis, que sejam atingíveis. Não é coisa fácil. Eu não estou falando que as suas metas, o seu objetivo tem que ser fácil. Ah, Tio, eu não posso colocar isso porque é difícil. Não, difícil pode e até deve. Sua meta tem que ser difícil, não pode ser uma meta fácil. Você pode até começar com coisas fáceis, mas para você treinar. Às vezes eu faço isso com meus mentorados, né? Às vezes eu começo com eles com coisas mais fáceis, para eles se acostumarem com o planejamento, se acostumarem com aquilo, para começar a fazer coisas mais elevadas depois, tá? Mas tem que ser atingível, tem que ser relevante. O que é uma meta relevante? É algo que é importante para mim, porque senão eu desisto fácil. Se for uma coisa que tanto faz ou tanto fez, se aquilo ali, se der, deu, se não der, não deu, na primeira dificuldade eu vou desistir. Tem que ser algo que você queira. Tem que ser algo que aquilo ali seja realmente importante para você. Então, muitas vezes é importante você parar e pensar: eu realmente quero isso? Isso realmente é importante para a minha vida? Isso realmente vai ser bom para mim? Vai ser bom para a minha família? Vai ser bom para mais quem? Né? Então, é interessante que esse objetivo seja relevante. E tem que ser temporal, pessoal, tem que ter uma data. Se você não coloca a data, você vai na poeira ao vento. Você vai, deixa a vida te levar. Você não vai conseguir bater a meta. Não vai. Né? Por isso que eu falei, a minha palestra, a minha live em inglês, pode ser uma live de 1 minuto, pode ser uma live de 5 minutos. Eu não defini isso ainda, eu vou definir. Né? Vou definir porque eu estou estudando. Mas tem que ser uma live em inglês em outubro, já até o final de outubro. Já está definido isso. Então, você tem que botar uma data para isso. Tem que colocar uma data. E as metas, né, diferentemente do objetivo, como eu falei, são estágios intermediários que a gente vai batendo para chegar naquele objetivo de um pouco mais longo prazo. Tá? Isso é só uma questão teórica, mas é para vocês entenderem o que está vindo pela frente aí, tá bom? E a validação desses objetivos, ela é feita, tem um anexo Bravo, se eu não me engano, tá? O anexo B, desculpa, eu falei Bravo. O anexo B, ele pode ser utilizado para você facilitar na hora que você estiver fazendo, a gente vai ver isso amanhã, quando estiver fazendo o plano de ação, você vai ter várias metas para serem alcançadas. E aí você vai vendo se essas metas são smart ou não, tá? E você tem que validar isso aí. Beleza? Então, eu vou definir esse objetivo, ele tem que ser muito claro, tem que ser muito específico para eu conseguir aquilo. E aí, depois, o que eu quero que vocês façam? Conversem comigo. Tid, meu objetivo é esse. Tá tudo bem? E aí eu vou te ajudar para saber se esse objetivo é ou não é smart. Se está tudo bem, se tá de acordo com a metodologia ou não. Então, não deixem de me mandar. Manda para mim lá pelo WhatsApp, tá? Para mim, para o meu privado. Fala, Tid, tudo bem? Aqui é fulana, aqui é fulana. Olha, meu objetivo é esse. Vê se está tudo bem com esse objetivo. E aí eu vou te ajudar, vou te corrigir, vou te orientar. Tudo bem? Até aqui? Beleza? Então, vamos adiante. Então, escolha um objetivo para os próximos 6 meses. Eu quero que você estabeleça um objetivo para você alcançar até o final de junho desse ano. Tire, mas o objetivo é outro. Eu quero que você treine, eu quero que você seja bom, eu quero que você faça, eu quero que você entre em ação, tá? Então, escolhe um objetivo que você vai realizar até o final de junho desse ano. Tire, mas eu quero até o final do ano. Tudo bem, se você quiser até o final do ano, estabeleça até o final do ano. Mas me manda isso, tá? Me manda isso, beleza? Para eu poder te orientar e dizer se está tudo bem e te dizer aonde tem que ser mudado. Olha o que eu estou fazendo contigo. Estou me disponibilizando, então aproveita isso aí, tá bom? Bom, segundo passo, pessoal, já sei meu objetivo. O que eu tenho que saber agora? Eu tenho que saber como é que eu estou. Quem sou eu? Como está a minha vida? Como eu estou vivendo? Tá? Como é que eu estou no sentido emocional, no sentido físico?
no sentido espiritual, sei lá, eu preciso saber como eu estou. Eu preciso saber quem eu sou, aonde eu estou. Para quê? Para saber como é que vai ser a minha vida a partir de agora, porque eu quero alcançar um objetivo. E para alcançar esse objetivo, eu tenho que sair de onde eu estou e me tornar uma pessoa diferente. Tá? Então, para isso, a gente vai utilizar o anexo C. Tá? Eu não vou fazer isso com vocês agora aqui, tá? Mas isso é muito simples. Vocês vão usar esse anexo que está lá na nossa apostila, anexo C, que é o que a gente chama no coaching, nos treinamentos de roda da vida. Tá? Você vai dar uma nota de 1 a 10 para cada uma dessas áreas aí. Tem a área pessoal, profissional, de relacionamentos e qualidade de vida. Tá? Então, você vai dar uma nota de 1 a 10 para a tua saúde e para a tua disposição hoje, para o teu desenvolvimento intelectual, ou seja, você está estudando, você está lendo livro, quantos livros você leu esse ano que passou para aquilo que você quer, para você melhorar, quantos cursos você fez, quantas mentorias você fez, quantos processos de melhoria, de treinamento você fez, né? Aí você vai dar uma nota para cada coisa dessa, o teu equilíbrio emocional, você é uma pessoa equilibrada emocionalmente ou você vive explodindo, vive reclamando, vive falando mal, ou seja, você vai dar uma nota para cada coisa dessa. Se você tiver dúvida sobre um desses itens, mesma coisa. Pessoal, isso que eu estou fazendo com vocês, eu nunca vi ninguém fazendo. Nunca vi nenhum treinador na internet fazer isso. Eu estou disponibilizando para você me escrever, tirar dúvida comigo. Então, pega isso aí, vai fazendo, e se tiver alguma dúvida, me pergunta. E aí, a partir do momento que você der uma nota para cada um desses itens aqui, tá? Você vai saber como é que você está. A partir do momento que você sabe como você está, você vai ver onde você está precisando melhorar mais. Onde você está bem e onde você está mal. Isso, pessoal, é fundamental. Existe existe não, que ele já morreu, um estatístico norte-americano, que ele falava o seguinte, que não existe sucesso onde não existe gerenciamento. Ou seja, você não consegue progredir na vida se você não gerenciar. E o que é gerenciar, pessoal? Gerenciar é você comparar, é você fazer coisas com o resultado disso que você fez, você comparar isso com algo que você quer. Isso é gerenciamento, isso é você verificar, ir melhorando as coisas. Só que para melhorar, você tem que medir. Não tem como você melhorar se você não sabe como está. Como é que você vai saber se teu carro ele está consumindo muita ou pouca gasolina? Só se você medir. Se você não medir, você não sabe. Você pode ter uma noção. Mas aí, se você não mede, você não sabe o que pode estar errado no motor. Por que está consumindo mais? Por que está consumindo menos? E por aí vai. Então, é a mesma coisa na nossa vida. Se você não mede como a sua vida está, você não sabe o que precisa ser melhorado, o que precisa ser feito. E isso aqui já vai ser um item importante para você definir algumas coisas que você vai ter que fazer dentro daquele plano de ação secundário, aquele que você vai fazer para você melhorar como pessoa, para você conseguir fazer o plano de ação principal. Tá bom? Então, utilizem esse anexo C. Se tiver dúvida, me pergunta. Qualquer coisa, imprime isso, desenha, tira uma foto, me manda pelo WhatsApp para eu conversar com vocês sobre isso aqui. Beleza até agora, pessoal? Tranquilo? Estou sendo bem direto, tá, pessoal? Estou sendo bem direto aqui, eu não quero perder tempo, por isso que eu falei, vai ser mão na massa isso aqui. Eu quero que vocês entrem em ação. Não adianta eu ficar de blá, blá, blá aqui e vocês não mudarem nada na vida de vocês. Eu quero vocês colocando isso em prática. Eu quero vocês com esse planejamento pronto. E para planejar, a gente está preparando o nosso planejamento até agora. Tá bom? Beleza. Depois disso, a gente tem que ver aquilo que eu falei, a gente tem que conhecer as nossas armas. É o terceiro passo do método. Eu tenho que saber quais são as minhas armas. O que eu posso contar e o que eu não posso contar. Eu tenho que saber aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho que vai me ajudar, aquilo que eu sei, aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho capacidade, e por aí vai. Tá? É o que a gente chama de
de kit chá. Vocês vão entender o que é esse kit chá, que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Por isso que é importante a gente se conhecer. E aquela roda da vida que a gente fez anteriormente já serve para isso, para entender como é que eu estou. Eu estou me conhecendo. Eu preciso saber como eu estou, como eu sou, né? Onde eu estou e por aí vai. Para quê? Para eu poder saber com o que eu posso contar hoje. O que eu tenho na minha mão hoje. O que eu sou bom? O que eu faço que é legal? Qual é o conhecimento que eu tenho? Qual é a habilidade que eu tenho? O que as pessoas falam que eu sou bom, que eu sou boa? Né? Então, isso é fundamental, você se conhecer. E você saber quais são as fraquezas que podem te dificultar. E a gente vai ver isso depois, que são os nossos inimigos internos, tá? Então, essas competências e oportunidades é o que a gente chama de kit chá. O que é o chá? CHA. São os conhecimentos que eu tenho, as habilidades que eu tenho e as atitudes que eu tenho. Isso aqui é o que a gente chama de armas. Esse kit chá, CHA, ele é fundamental para a nossa vida. Porque eu tenho que saber qual é o conhecimento que eu tenho e aquele que eu não tenho e que eu preciso adquirir. Eu tenho que saber quais são as habilidades que eu tenho e as habilidades que eu não tenho e preciso adquirir. Eu preciso saber quais são as atitudes que eu tenho e que são boas, as atitudes que eu tenho e que não são boas, atitudes que eu não tenho e preciso adquirir, e as atitudes que eu tenho e preciso eliminar. Ficou claro? Isso, pessoal, é um plano de ação. Isso aqui já é um plano de ação para a nossa vida. E se a gente não faz isso, as coisas não acontecem. Se a gente não investe nisso, as coisas não acontecem, tá? Então, isso aqui, que a gente chama de kit chá, é o conhecimento das nossas armas, tá? Conhecimento é todo o conteúdo, tudo que eu já aprendi na minha vida, seja numa escola, seja com alguém. Ou seja, toda experiência que eu tenho, todo conhecimento que eu tenho sobre alguma coisa, eu tenho que saber isso. Quais são os conhecimentos que eu tenho? Para quê, Tid? Para saber o que eu posso usar. O que eu posso usar desse conhecimento para conseguir aquilo que eu estou querendo conseguir. Porque, de repente, você quer construir uma casa, mas você não sabe nada de construção de casa. Você não conhece nenhum engenheiro, você não conhece nenhum pedreiro, você não conhece nenhum mestre de obra, você não conhece nada. Nada de compra de terreno, você não conhece nada de construção, mas você quer construir uma casa. E o que você precisa, então? Adquirir conhecimento sobre isso. Nem que seja contratar um engenheiro, contratar um pedreiro. Você tem que saber como se contrata. Você tem que aprender alguma coisa, você tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, a gente não faz nada. Você não consegue fazer nada se você não tem conhecimento. Então, você precisa saber quais são os teus conhecimentos que você já tem e te ajuda, quais são os conhecimentos que você não tem e precisa adquirir. Tá? E aí você vai aumentando esse teu kit. É como se esse kit fosse uma caixa de ferramentas. Quanto maior for essa caixa de ferramentas, mais probabilidade você tem de conseguir o que você quer. Tá? Então, primeira coisa do kit chá é conhecimento, que é o C de conhecimento, é isso aqui. Depois, são as habilidades. O que são habilidades, pessoal? Habilidade é todo conhecimento que foi praticado e repetido. Então, algumas pessoas têm algumas facilidades. Não é que ela tenha facilidade, é porque ela pode até ter uma propensão física para aquilo, mas ela praticou e repetiu. Uma pessoa que sabe fazer bolo, que faz um bolo bacana, gostoso, bonito, é porque ela praticou muito aquilo. Porque o primeiro bolo que ela fez, com certeza, não foi lindo, maravilhoso. Não foi. A primeira vez que você jogou bola, você não era um craque. A primeira vez que o Cristiano Ronaldo, que o Messi, né, jogou lá, ele não era um fenômeno, não era. Não era. Ele teve que praticar muito, treinar muito todo dia. Por quê? Isso se torna uma habilidade. A mesma coisa vai acontecer com você na hora que você estiver planejando para conseguir alguma coisa. Você vai ter que colocar isso em prática. Você vai ter que fazer alguma coisa, tá? Você vai ter que praticar aquilo e repetir. Para quê? Para se tornar uma habilidade. E quanto mais habilidoso você for em alguma coisa, mais chance você tem de conseguir. E as atitudes, pessoal? A atitude são ações ou hábitos que você tem, né, e que pode contribuir ou pode te prejudicar no alcance desses objetivos. Né? Ou seja, você tem a atitude, por exemplo, de reclamar muito das coisas. Isso vai te prejudicar.
Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque quem reclama muito das coisas acaba se tornando uma pessoa negativa, uma pessoa que fica achando que as coisas não vão dar certo, que as coisas estão erradas, e ao invés de agir, fica reclamando, né? As pessoas que são vitimistas, né, que ficam achando que o mundo está contra elas, que tudo está errado, e que não sei o quê, ó vida, ó céu, ó azar. Essas pessoas também se sentem mal, e se sentindo mal, elas fazem menos, fazendo menos, elas têm menos resultado. E tendo menos resultado, elas ficam mais pessimistas. E ficando mais pessimistas, elas se sentem mal. Se sentindo mal, ela faz menos. Fazendo menos, ela não tem resultado. É uma espiral que te leva para o fundo do poço. Então, você tem que saber quais são as suas atitudes. O que você faz hoje e não faz, ou não faz? O que você faz que é bom, o que você faz que é ruim? Quais são as atitudes que você precisa adquirir, melhorar na sua vida e outras que você precisa abandonar, hábitos que você precisa abandonar. Tá? São as atitudes. E as oportunidades, que a gente chama de oportunidade, é o que está aí no mundo. Às vezes você mora num lugar e esse local que você mora te ajuda. Às vezes você mora num lugar que esse local não te ajuda para algumas coisas. Às vezes você convive com pessoas que te ajudam, que te promovem, que te jogam para cima. Às vezes você convive com pessoas que não, que te jogam para baixo. É uma ameaça, não é uma oportunidade. Tá? Então você precisa ter noção disso. Quais são as oportunidades que existem na minha vida hoje, que facilitam a minha vida, que podem me ajudar, ou seja, que está fora do meu escopo de decisão, mas que podem me ajudar. Essas são oportunidades. Tá legal? Então, a ideia, pessoal, é que hoje você tem um kit chá mais ou menos assim, ó. Estou chutando aqui, tá? Competências, habilidades e atitudes aqui de hoje. Daqui a um tempo, essas competências, habilidades e atitudes vão crescer, você vai adquirir mais competências, tá? Conhecimento, habilidade e atitude. E daqui a um tempo, vai crescer mais ainda esse kit chá. E daqui a algum tempo, mais ainda. E assim por diante. Eu vou estar sempre crescendo esse meu kit chá, tá bom? Essa é a ideia. Quanto maior for minha caixa de ferramentas, mais probabilidade eu tenho de crescer, tá? E de fazer as coisas. Quarto passo, pessoal. Vamos lá. Nós vamos para a conexão. Qual é a conexão? Eu vou conectar a minha arma, a melhor arma, para aquele objetivo, para aquele alvo que eu quero. Tá? Então, é isso que a gente faz na conexão. Eu vou ver quais são as minhas competências, as minhas armas, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu sou bom em fazer, para conseguir aquilo que eu quero fazer. Tá? Então, eu sou muito bom. Vamos supor que eu quero abrir um negócio e não sei qual é o negócio que eu quero abrir, mas eu sou muito bom em fazer coxinha de galinha. Para assim, putz, então eu acho que eu posso fazer coxinha de galinha, meu negócio vai bombar, porque eu sou muito bom nisso. Então eu posso juntar, eu posso conectar aquilo que eu sou bom com o alvo que eu quero atingir, que é abrir um negócio próprio, por exemplo. Tá? Então, eu vou fazer essa conexão de saber quais são as minhas competências com aquilo que eu quero alcançar na minha vida. E por último, para a gente finalizar aqui, tá? O último passo do dia de hoje são os nossos inimigos. Que inimigos são esses? Eu vou me concentrar nos inimigos internos, aqueles que estão dentro de mim, que eu posso fazer alguma coisa, porque os inimigos externos, eu não tenho controle, não tenho poder sobre eles, tá? Agora, aqueles que são dentro de mim, sim, esses eu vou atuar, e é o que a gente vai ver aqui. Esses são os piores, e que a gente vai falar rapidamente aqui sobre esses inimigos. São aqueles que estão dentro da nossa mente. São os inimigos internos, são os sabotadores mentais, tá? Esses inimigos são conjuntos de padrões mentais inconscientes, automáticos e habituais, que a gente adquire lá na nossa infância. E a gente vem desenvolvendo esses hábitos, esses comportamentos, né? São comportamentos que a gente tem ao longo da nossa vida. Mês passado, em dezembro, eu fiz um treinamento específico só disso aqui, tá? Algumas pessoas que estão aqui, são até meus mentorados já, participaram desse treinamento ano passado, né? Que entenderam esses sabotadores, né? Que estão entendendo, e a gente foi a fundo nesse treinamento. Aqui, eu não vou a fundo sobre isso aqui não, tá? Eu vou só falar mais ou menos o que são esses 10 sabotadores, eu vou te falar agora os 10 sabotadores que nós temos, que são comportamentos que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem, em maior ou menor grau, maior ou menor intensidade. E eu vou disponibilizar um teste para vocês fazerem hoje, daqui a pouco, vou disponibilizar um teste aqui
e também lá pelo grupo, para vocês realizarem um teste onde vocês vão receber um relatório com mais de 20 páginas para vocês saberem qual é a intensidade de cada um desses sabotadores na sua vida hoje, tá bom? Então, nós vamos falar sobre esses sabotadores mentais aqui, tá? Como eu falei, a ideia não é se você tem, você tem. Você só precisa saber qual é a intensidade deles. Isso é importante, tá? São invisíveis, você praticamente não tem muita consciência sobre isso, porque são coisas habituais. Você se comporta desse jeito desde a sua infância, porque lá na sua infância você não tinha maturidade suficiente para enfrentar alguns desafios que apareciam para você, e você começou a se comportar de um jeito para tentar se livrar daqueles problemas que estavam aparecendo. Talvez você morava numa casa onde teu pai bebia, batia na sua mãe, o seu pai abandonou sua mãe, a sua mãe te abandonou, você foi morar com a sua avó, foi morar com a sua tia, você foi adotado ou adotada, uma série de coisas que aconteceram que causaram em você uma angústia, um problema, e você não sabia lidar com isso. Como você não sabia lidar com isso porque você era criança, você começou a se comportar de uma determinada maneira. Essa maneira que você aprendeu lá na sua infância a se comportar por causa de um problema, veio se repetindo ao longo da sua vida. Isso se tornou um hábito, se tornou a maneira de ser, a tua maneira de ser. E hoje você nem percebe que isso está te atrapalhando. Você só percebe que você se sente mal às vezes, fica com raiva, com frustração, com angústia, com estresse, com ansiedade, mas você não sabe nem por que você está se sentindo daquele jeito, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês, tá? Esses 10 sabotadores, que é como se fosse a lente pela qual você enxerga o mundo. É a tua lente, é como você percebe as coisas, não como as coisas são, mas sim como você percebe. A maneira como você percebe algo não significa que é verdade, significa que você percebe daquele jeito. Por quê? Porque você é de um jeito. Uma pessoa que foi criada num ambiente ruim, onde só tinha briga, contenda, divisão, problemas sérios, né? Essa pessoa provavelmente cresce imaginando que o mundo é uma bosta. E uma pessoa que cresce onde tudo dá certo, onde tudo funciona, ela vê o mundo de uma maneira diferente. Por quê? Porque o mundo é o mesmo? O mundo é o mesmo. Cada pessoa é que vê ele de um jeito. Então, esses sabotadores, esses comportamentos é que fazem a gente ser como nós somos. A gente percebe o mundo de uma maneira diferente porque cada um de nós é uma pessoa diferente. Tá? E isso é maravilhoso, quando você começa a entender que cada pessoa tem um mapa dentro da cabeça delas. O mapa não é o território. O mapa é como eu navego nesse mundo, mas o mundo é diferente do meu mapa. Mas eu enxergo o mundo de acordo com o meu mapa. E você enxerga o mundo de acordo com o seu mapa. Quando a gente entende isso, a gente começa a aceitar as pessoas como elas são. E aí você começa a conviver muito melhor com as pessoas. Você respeita as pessoas, você entende as pessoas, você pode não concordar com elas, mas você entende e respeita. Por que tem tanta briga, tanto problema? Porque cada pessoa enxerga de um jeito. E não entende que a outra pessoa está vendo a mesma coisa de uma maneira diferente. É só isso. É só isso. Ah, Tira, então quer dizer que eu tenho que concordar com todo mundo? Não, você pode discordar de todo mundo. Você vai ter os seus princípios, você vai ter as suas conclusões. Significa que você é verdade, que você tem a verdade? Não, você tem a sua verdade. É como você enxerga. Só isso. É só isso. E a pessoa enxerga de um outro jeito. E quando a gente sabe isso, é maravilhoso. Tá? Então, nós vamos ver agora os 10 sabotadores mentais, os 10 comportamentos que todos nós temos em maior ou menor grau. E vocês, quando fizerem o teste, vocês vão saber a intensidade de cada um deles e vão entender cada um deles, vão receber um relatório, como eu falei, com mais de 20 páginas, falando sobre cada um desses sabotadores aí. Tá bom? Então, são esses sabotadores que nos freiam, que nos limitam, que fazem você não conseguir alcançar os seus objetivos. Você não consegue o que você quer porque você tem muita coisa te freando, muita coisa te prendendo. E quando você começa a se libertar disso, é incrível e é maravilhoso. Tá? Então, vamos falar então dessa autossabotagem, vamos falar desses 10 sabotadores. O primeiro deles, que é o manda-chuva, é o líder de todos os outros 9, esse é o crítico. O que é o crítico? É quando você acha defeito em tudo.
em você mesmo, nos outros, nas circunstâncias. É você ficar criticando, é você ficar falando mal, é você julgar. Né? Quando você julga, quando você critica, quando você vê alguma coisa errada em você, nos outros, nas circunstâncias, você está criticando. Tá? E isso provoca decepção, raiva, frustração, culpa, vergonha, ansiedade, quando você fica criticando, se criticando. Às vezes você é muito crítico de você mesmo, às vezes você não critica tantas pessoas, mas você se critica, se cobra muito. Alguém aí é assim, se cobra demais, fica criticando o tempo todo, fica querendo muito, fica querendo achar que você é o errado, que você é o culpado, que você é isso, que você é aquilo, né? E tem gente que já não é tanto consigo, mas é muito com os outros, é muito cri-cri com os outros, fica julgando muitas pessoas, criticando muitas pessoas, falando mal das pessoas. E às vezes não é nem de si nem dos outros, é das circunstâncias. Fala mal da situação, fala mal do governo, fala mal disso, fala mal daquilo, fala mal de... Ou seja, fica criticando o tempo todo as circunstâncias, tá? Então, esse crítico é que ativa todos os outros sabotadores. Pessoal, vocês estão aí ou eu estou falando sozinho aqui? Me dá um sinal de vida aí. Coloca aí, escreve assim, eu estou aqui, Tídia, estou aqui, estou aqui. Ah, Alexandre Lima. Alexandre Lima, e-mail, beleza. Dá um sinal de vida aí, só o e-mail, Alexandre Lima, estão me acompanhando aí? Elton, valeu, Elton, Emerson, Vânia, estão me escutando então, né? Estou aqui anotando tudo, valeu, Ana. Isso aí, Ana. Depois me escreve, hein, pessoal. Depois vamos nos falar, porque não adianta só achar que entendeu tudo aqui, não. Acredita em mim. Vocês vão ver muitas coisas aqui que vocês acham que vocês acreditam, que vocês já sabem, e quando me escreverem, quando me mandarem, eu vou orientar e vou corrigir vocês. Então, não deixa de me mandar, não deixa de me escrever. Estou me colocando à disposição de vocês para vocês não errarem. Porque imagina se você começa hoje, né? Se você sai daqui hoje, você sai de barco, né? Vou falar porque eu era oficial da Marinha. Você sai com um navio aqui do Brasil e você quer chegar na Europa. E você aumenta só meio grau para Boreste, ou seja, para a direita, o teu curso, o teu rumo. Você não vai chegar na Europa, você vai chegar no sul da África. Por causa de um grauzinho aqui, você vai, quando você vai chegar lá na África, e você queria chegar na Europa. Então, não comecem errado. Falem comigo, me mandem o teu objetivo, me mandem o teu kit chá, me manda a tua roda da vida, vai tirando dúvidas comigo, tá bom? Beleza. Então, pessoal, o crítico, ele repara, ele exagera, ele reage a tudo que é negativo, ele só vê coisas erradas, ele fica criticando, se cobrando. Tá? E isso, pessoal, é natural do ser humano. Por quê? Porque isso é uma estratégia natural de sobrevivência. É o nosso cérebro a parte mais antiga do nosso cérebro, chamada cérebro reptiliano, ela é responsável pela nossa sobrevivência, pelo instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência, ele tem que realmente ficar olhando para tudo que pode dar errado e ficar achando que as coisas estão ruins, que as coisas não estão boas. Para quê? Para se proteger e sobreviver. Só que isso exageradamente é ruim. Tudo que é exagerado é ruim. E aqui os sabotadores são atitudes, são comportamentos que, se não fossem exagerados, estava tudo bem. O problema é quando é exagerado, que você acaba se tornando uma pessoa com problemas. Você acaba tendo raiva, arrependimento, culpa, vergonha, ansiedade, frustração e por aí vai, tá? Então, esse crítico é que a gente tem que dominar muito. A gente tem que ficar de olho nele. Sempre que você se pegar agora criticando, falando mal, se cobrando, falando mal de você, você interrompe, não deixa continuar esse pensamento. Porque é esse crítico que faz você desenvolver todos os outros sabotadores. Tá? Então, Tid, mas se eu não criticar, não vou melhorar. Vai. Como assim? Basta você usar o que eu chamo de OBA. OB, de observar, A, de analisar e A, de agir. OB, AA. OB, AA. OB, de observar. Ao invés de você olhar e já falar mal, criticar, apontar o dedo, você observa. Caramba, deu errado. Caramba, isso não é legal. Você simplesmente está observando. Eu não gosto disso, isso não foi bom. Você está pensando só. Você observa. Observei. Beleza. Agora você vai analisar.
Por que que essa pessoa fez isso? Por que que eu fiz isso? Por que que a circunstância é essa? Você analisa tudo, analisa as causas, as consequências, o motivo, como, como, etc. Aí você analisa, para depois você tomar uma atitude, você agir. É assim que as coisas mudam. Falar mal é muito fácil, pessoal. Apontar o dedo e falar, olha lá, olha o que está fazendo, olha que coisa horrível. Isso é fácil pra caramba. Falar mal de qualquer pessoa é fácil. Eu quero ver você fazer. E você tem que entender que você só é responsável por você. É só por você. E pelos teus filhos, se eles forem menores de idade. Se você tem filho. Fora isso, você não é responsável mais por nada. Você é responsável pela tua felicidade, você é responsável pelo teu sucesso, você é responsável pela tua conta bancária, você é responsável pelas tuas contas que você tem que pagar, você é responsável pela tua saúde, você é responsável por você. Então, você tem que olhar mais para você nesse sentido de você melhorar, de você crescer. Para quê? Para você poder desenvolver mais e poder entregar para o mundo um você melhor. Entende? Então, ao invés de criticar, observa, analisa para tomar uma atitude, para tomar uma ação, para fazer algo para melhorar aquilo que você está criticando, que você está observando agora. Tá bom? Beleza. Então, esse é o primeiro sabotador, que é o crítico. O próximo sabotador é o que a gente chama de insistente, que é o perfeccionista. Tá? O perfeccionista, como o próprio nome diz, né, ele quer ser perfeito, ele quer fazer tudo certo, ele quer fazer tudo certinho, tudo detalhista, é cheio de detalhes, ele é metódico, ele é muito crítico, ele é sensível à crítica, ele não gosta de ser criticado, ele não gosta de ser de receber um feedback, né? Ele tem medo dos outros estragarem aquilo que eles começaram, que eles estão fazendo, eles acham que só eles sabem, só eles fazem certo, então eles são muito detalhistas, eles querem quem tem esse sabotador alto dá muito valor para a ordem, para as regras, né, para as leis, tudo tem que ser certinho. A pessoa nunca acha que ela está pronta, ela quer fazer alguma coisa, você, não, mas falta um curso ainda, eu tenho que ler mais um livro, não, ainda não está bom, ainda não está bom, ainda não está bom, aí nunca faz nada. Nunca faz nada por quê? Porque acha que vai ser perfeito. E nunca será perfeito. Nós não somos nem nunca seremos perfeitos. O que a gente tem que lutar é pela excelência e não pela perfeição. Então, quando a pessoa tem esse sabotador muito alto, esse sabotador sabota realmente a pessoa, porque a pessoa não consegue ter muitos resultados, porque ela acha que tudo tem que ser perfeito. Não, eu não vou fazer, não. Ah, eu não vou fazer esse vídeo, não, porque eu fiquei feio, eu fiquei careca, eu fiquei não sei o quê. E acha que tem que ser perfeito, tem que ter o telefone perfeito, o ambiente perfeito, o trabalho perfeito. Não vai fazer nunca nada. E quem não faz, não melhora. Você tem que fazer para ter o resultado, para depois melhorar. Beleza? E isso gera muita ansiedade, muita frustração. A pessoa fica muito ansiosa, porque ela acha que um dia vai ficar perfeito, um dia vai dar tudo certo, e nunca vai chegar esse dia. Nunca. É uma pessoa que é muito exigente com ela mesma, muito cobradora, ela se cobra muito. Ela se cobra muito. Então, esse perfeccionismo da pessoa é porque é uma fuga dela. Lá na infância dela, provavelmente, quando ela fazia alguma coisa certa, ela era elogiada e as pessoas não olhavam para o lado ruim dela, só olhavam para o lado bom. Então ela foge, ela quer mostrar um lado perfeito para o mundo, para que as pessoas não descubram os podres dela, os problemas dela, né? As coisas que todo mundo tem problema, todo mundo tem as suas fraquezas. Então, isso pode ter acontecido numa infância que a gente chama de infância caótica, né? Uma confusão muito grande onde ela vivia, e aí ela quer tudo perfeito, ela quer organizar tudo. Sabe o que a pessoa que tem toque tem que botar a garrafa certinha naquele lugar, tá? E, são pessoas que geralmente têm esse sabotador insistente alto, né? Então, isso acontece também com aquelas crianças onde ela quer atrair a atenção dos pais. Ela acha que os pais não dão atenção para ela, e aí, para atrair a atenção dos pais, ela quer fazer tudo muito certinho. Porque quando ela faz tudo certinho, os pais batem palma, abraça, beija, e aí ela quer fazer tudo certinho. Tá? Então, é o perfeccionista, tá? O insistente. Outro sabotador é o prestativo. É aquele que faz tudo pelos outros. Quer agradar todo mundo, tem dificuldade de dizer não, não diz não para ninguém, não quer magoar ninguém e acaba se ferrando, acaba
pegando todos os problemas do mundo nas costas, quer carregar o mundo nas costas, quer agradar todo mundo. Por quê? Porque quer ser aceito, quer ser reconhecido, mas acaba ficando com raiva. Ela acaba tendo raiva, porque ela, assim, cara, eu não faço tudo para todo mundo e eu não faço nada para mim. E tem medo de dizer não, tem medo de magoar as pessoas, né? Então, ela acaba agradando todo mundo para satisfazer as necessidades emocionais dela e do mundo, né? E acha que se ela não der amor, não der afeição, as pessoas não vão gostar dela. Então, isso é um problema, às vezes, de identidade, de crença, de merecimento, de identidade, que a gente tem que resolver. A gente tem que atuar em cima disso e, dentro de uma mentoria, a gente consegue direcionar as pessoas para que elas possam saber as ferramentas, as técnicas, as estratégias para ir limando isso, minimizando isso na nossa vida, tá bom? Para entender as feridas emocionais que causaram isso, para saber esses comportamentos sabotadores e como minimizar esses comportamentos na nossa vida. Então, prestativo é isso. A pessoa que tem um prestativo alto é a pessoa que só vive em função de agradar os outros, abdica de si para poder agradar todo mundo, tem medo de dizer não e acaba não dizendo, tá? Beleza. Próximo sabotador é o hiperrealizador, é aquele que quer ficar realizando, fazendo, é aquele que é viciado em trabalho, né? Abdica, às vezes, das emoções e só quer saber de resultado, só quer saber de fazer. É aquela pessoa que tá com a família na praia no final de semana, mas está assim, com peso na consciência porque não está trabalhando, porque não está fazendo as coisas, né? Quer fazer muito. Acha que ela vai ser reconhecida somente pelos seus resultados, tá? Ou seja, ela não vai ser amada pelo que ela é, e sim pelo que ela faz. Então, isso é um desvio de comportamento também, que é muito preocupante, tá? Então, esse comportamento sabotador também prejudica muito a pessoa, porque a pessoa vive num estado de estresse muito grande. Ela acaba se comprometendo em fazer muitas coisas, fazer. Ela acaba de ter um resultado maravilhoso e nem comemora, já está pensando no próximo, e no próximo. São pessoas que têm muitos resultados bons na vida, conseguem muitas coisas, mas são pessoas que sofrem muito, pessoas que são muito angustiadas, são muito estressadas, ansiosas, tá? Então, isso acontece às vezes porque são crianças que não tinham a figura paterna, as figuras paternas próximas, são pessoas que querem realizar muito para atrair a atenção dos outros, para as pessoas elogiarem elas, né? E elas acham que elas vão ser amadas pelo que elas produzem, né, pelos seus resultados, e não porque elas são uma pessoa. Então, você tem que amar alguém pelo que ela é, e não pelo que ela faz, né? Porque se depender do que ela faz para você amar, você não está amando, você está sendo um pirata, está sendo uma pessoa que está sendo comprada, né? Está sendo comprada pelo que a pessoa faz, e não pelo que a pessoa é, tá? Então, esse hiperrealizador é outro sabotador que muita gente tem e que está atrapalhando a vida de muita gente aí. Tá? A vítima, né? Como o próprio nome diz, é a pessoa que se coloca no papel de vítima, a pessoa que tem foco nos sentimentos internos dolorosos, ficam achando que o mundo está contra elas, que tudo dá errado para elas, né? Que, Tindy, você não entende a minha vida, eu fui pobre, meu pai me batia, a minha mãe isso, o meu pai aquilo, e não sei o quê. Então a pessoa cresce com isso, e esse é o mundo dela. A gente tem que entender isso. Só que isso é um comportamento que acaba com a pessoa. Você não vê uma pessoa que tem um comportamento desse alto vencer na vida. A pessoa que é vítima não vence na vida, em área nenhuma. Ela não vai se dar bem no relacionamento, ela não vai se dar bem no trabalho, ela não vai se dar bem como na parte física. Ela vai ser uma pessoa com tendência à depressão, com tendência à ansiedade. Por quê? Porque são pessoas muito ressentidas. São pessoas que tiveram feridas emocionais fortes lá na sua infância, ou de rejeição, de abandono, né? E que são carentes de pessoas. Então, ela não percebe isso. E, às vezes, esse comportamento vítima, a pessoa fala assim, não, eu não sou vítima, não. E aí, depois que você faz o teste, dá um vítima alta, e a pessoa não entende como é que pode eu ter uma vítima alta, né? É porque você, né, está se colocando no papel de coitadinho. E é por isso que você não faz muitas coisas na sua vida, você não consegue ter muitos resultados na sua vida, porque você sempre acha
que tem alguma coisa te atrapalhando, sempre acha que tem alguma coisa que você não merece, que você não é bom, que você não é bom o suficiente, e por aí vai. Tá? Então, é um comportamento sabotador também horrível, horrível, horrível. Todos são horríveis, tá? O próximo é o hiperracional. Como o próprio nome diz, o hiperracional é que coloca a razão acima de tudo. É aquele frio calculista que não tem emoção. É só razão, razão, razão. E nós somos emocionais, nós somos seres humanos, né? Então, a pessoa é percebida como frio, como arrogante, como distante, porque ela só pensa racionalmente. Ela não deixa a emoção, ela não deixa o sentimento interferir em nada, ela não se utiliza de sentimento, não tem empatia, não se coloca no lugar dos outros, sabe? Então, e ela acha que isso é bom, e que isso é natural, e que isso é legal. Por quê? Porque, como eu falei, ela cresceu com esse comportamento. É uma pessoa muito concentrada, uma pessoa muito observadora, é cética, né? E acha que os sentimentos atrapalham. São aquelas pessoas que não se envolvem muito com as outras pessoas, tá? É porque ela acha que essa forma de ser traz segurança e intelectualidade para ela. Ou seja, ela não pode se utilizar de emoção, de sentimento. Só que nós não somos só razão, nós também somos emoção, tá? Então, esse sabotador também atrapalha muito a vida das pessoas, tá? O próximo sabotador é o hipervigilante, como o próprio nome diz, ele fica vigiando o tempo todo, ele acha que o tempo todo alguma coisa vai dar errado. Sabe aquela pessoa que sai de casa, tranca a porta e quando chega lá embaixo, fala assim, caramba, será que eu tranquei a porta? E volta com medo. Fica com medo o tempo todo, tem medo de ser assaltado, medo de bater com o carro, medo de sofrer acidente, medo de ser abandonado, medo do marido estar traindo, da mulher estar traindo, medo do negócio fracassar. Aí não faz nada. Porque o medo é o centro da vida da pessoa. Ela o tempo todo acha que tem um lobo mau atrás de uma árvore esperando ela para pegar ela de surpresa. São pessoas que foram decepcionadas, pessoas que foram traídas, pessoas que tiveram algum problema na vida e que pensam assim, eu nunca mais isso vai acontecer comigo. Aí fica preparado o tempo todo, se preparando o tempo todo para alguma coisa que vai dar errado, né? E aí a pessoa não vive bem, a pessoa nunca relaxa, ela fica desconfiando de tudo e de todos. Como é que você vai viver bem desse jeito? Não vive nunca bem desse jeito. Então, isso é um exagero da precaução. Você se precaver, você pensar nas coisas, você planejar as coisas, tudo bem. Agora, quando você fica o tempo todo se martirizando e preocupado e estressado porque alguma coisa vai dar errado, você não consegue viver bem, né? Então, isso acontece lá na tua infância, às vezes porque o pai ou a mãe te decepcionaram, né? Ou, às vezes, o pai traiu a mãe traiu o pai abandonou a casa, o pai falou que ia fazer e não fez. Ou seja, alguém traiu a sua confiança e aí você acha que o mundo é cruel. E aí você acha que o tempo todo as pessoas vão te passar a perna, que o tempo todo vai dar errado, alguma coisa vai acontecer que vai dar errado, né? E aí a pessoa cresce desse jeito. E como eu falei, é um programa que roda automaticamente na tua cabeça que você nem percebe que você é assim, né? Às vezes você até percebe, mas fala assim, caramba, eu sou assim, o que eu faço? Não sabe o que fazer. Por isso que eu falei, tem técnica, tem estratégia, tem ferramentas para cuidar de cada um desses sabotadores aqui, tá? Então, esses eventos dolorosos da vida fizeram a pessoa achar que a vida é um perigo constante. Acha que tem perigo em tudo, né? E aí fica hipervigilante. É um comportamento também sabotador. Depois temos o inquieto. O que é o inquieto? O inquieto é aquele que acha que a felicidade está na próxima atividade. Ele é diferente do hiperrealizador. O hiperrealizador quer ficar fazendo o tempo todo, e faz. O hiperrealizador faz. O inquieto é aquele que começa tudo, mas não acaba nada. O inquieto é aquele que quer fazer tudo. Ele se matricula em tudo que é curso, ele quer fazer tudo, ele quer fazer dieta, ele quer fazer atividade física, ele quer começar um negócio, ele quer. Por quê? Porque, na realidade, ele está fugindo de alguma coisa. E, para não pensar nos problemas, ele quer estar em constante atividade. Esse é um problema seríssimo em vários aspectos, tá? Eu não vou me aprofundar aqui, como eu falei, que aqui é só uma base,
Mas o inquieto, por exemplo, uma pessoa que tem um inquieto alto, ela pode ser uma pessoa que nunca vai dar certo em nenhum relacionamento. Por quê? Porque ela quer sempre algo mais quente, mais não sei o quê. Aí quando começa o relacionamento ficar legal, ela acha que não está bom, que está frio, aí vai procurar um relacionamento diferente, aí fica pulando de galho em galho, tá? Ela começa num trabalho, acha que o trabalho é legal, daqui a pouco já não está mais nem aí para o trabalho, já vai ser mandada embora, já vai querer outro emprego, já vai querer fazer outra coisa. Ou seja, é uma pessoa que começa muitas coisas, mas não acaba nada, sabe? Começa uma dieta e não termina, começa um curso e não termina, né? Começa uma atividade e para no meio do caminho, né? Então, são pessoas que são ansiosas, são impacientes, né? São dispersas, ela procura excitação o tempo todo, é sempre novo, é sempre que é novidade, sempre novidade, 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 novidade. Só que isso é um problema sério, porque isso é um comportamento infantil, isso é um comportamento de adolescente, de achar que só o que dá prazer é que é bom, e não aquilo que tem que ser feito, tá? Então, esse sabotador, né, muitas vezes na infância, porque a criança não teve uma atenção adequada dos pais, né, ou sentiu algumas dores, né, e aí começa a fazer coisas para evitar aquele sentimento. Eu vou ficar o tempo todo fazendo coisas porque eu não penso nos problemas, sabe? Ou seja, eu vou jogar bola porque eu jogando bola eu não penso no meu casamento que está uma bosta. Ou seja, já está fugindo, você está sendo inquieto, você não está enfrentando o problema, tá? Então, é uma fuga para não lidar com as ansiedades e com as dores. Enquanto você não enfrenta, enquanto você não mete o dedo na ferida, a ferida não cura, tá bom? Então, esse é o inquieto. O controlador, como o próprio nome diz, é aquela pessoa que quer controlar tudo. Ela acha que tem um controle de tudo, ela quer saber de tudo. Quer saber de tudo. Ela mete o bedelho em tudo. Ela quer saber, se você fala assim, vamos sair, ela fala, vamos na pizzaria tal, comer tal pizza. Ele quer controlar, ele quer mandar. Ele quer estar sabendo de tudo, quer fofocar tudo, quer saber de tudo. Acha que vai controlar o destino, que vai controlar as pessoas, que vai controlar o jeito das pessoas serem, vai controlar os resultados. Não vai, não vai. Nós não temos controle de nada. Controle de nada. Você tem comando. Você não controla nada. Você não controla você não controla o coração, a hora que o coração está batendo, você não consegue controlar. Você não controla teu rim, você não controla teus glóbulos vermelhos, teus glóbulos brancos. Tem que ser do jeito que ele acha que tem que ser. É só beber uma água aqui, pessoal. Tá travando aí, pessoal? O pessoal falou que tá travando aqui. Voltou ou não? Como é que tá? É que eu parei para beber uma água mesmo aqui. Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ainda tá travando? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Voltou? Voltou? Tá bom agora? Voltou? Ah, beleza, beleza. Tá ótimo. Que bom. Então, o controlador, ele fica com raiva quando as coisas não acontecem como ele acha que tem que acontecer, como se ele fosse dono, como se ele fosse Deus, como se ele fosse a pessoa que sabe tudo e que vai ser do jeito que ele quer. Não é. A gente tem que aceitar que as coisas não são assim. As coisas não são assim, tá? As coisas são como tem que ser. Você só tem comando daquilo que você vai fazer. Só isso, tá? Então, esse é o tipo de sabotador que atrapalha muito a nossa vida. Quando você é controlador, né? Você quer controlar as pessoas fogem de você. As pessoas não aguentam viver muito tempo com uma pessoa que é controladora. Porque ela quer controlar tudo, ela quer saber de tudo, ela quer fazer tudo do jeito dela, né? Então é bem preocupante isso aí, tá? E aí a gente tem também o esquivo. O esquivo, é aquela pessoa que é muito positiva. Sabe aquela pessoa que é excessivamente positiva? É o esquivo. O esquivo, ele quer se esquivar das coisas, ele não quer enfrentar nada. E como ele não quer enfrentar nada, como ele não quer saber de problema, ele acha que tudo vai dar certo.
Aí você fala, pô, aquela pessoa é legal, ela acha que tudo vai dar certo. Isso não é legal, não. A Clênia falou, o controlador tem medo de ser controlado? Tem. Isso ele foge disso, tá, Clênia? Bem, boa pergunta, Clênia. O controlador, ele não quer ser controlado por ninguém. Ele não quer que ninguém controle ele, não quer que ninguém passe ele para trás, não quer que ninguém manipule ele. Aí o que ele tenta fazer? Manipular os outros. Ele tenta controlar tudo, ele tenta saber de tudo. Para quê? Para ele controlar. Tá? O esquivo é o seguinte: é a pessoa que não quer fazer nada, quer que tudo seja feito para ela, e ela quer que tudo funcione. Aí o que ela fala? Eu sou positivo, eu acredito em Deus, eu acredito no universo, vai dar tudo certo. E não vai dar, pessoal. As coisas não dão certo só porque você acha que vai dar certo. As coisas dão certo porque você faz dar certo. Você age para que funcione. Acontecem algumas coisas que são benéficas para você sem você fazer força? Claro que sim. As pessoas te ajudam, às vezes, sem você pedir? Claro que sim. Porém, na maioria das vezes, nós somos adultos. Você tem que fazer as coisas acontecerem, não fugir das coisas. E o esquivo foge. Ele foge. Né? Ele foge de conflito, ele foge das tarefas que são desagradáveis. É um comportamento infantil, como eu falei, do inquieto também. Ou seja, é um comportamento daquela pessoa que não é adulto, não cresceu. Não, eu só faço o que eu gosto. Quem fala que só faz o que eu gosto, porque não cresceu ainda. Ainda tem mentalidade, comportamento de adolescente. E isso também é bacana, porque dá para mudar isso, porque isso é comportamento. Nesse treinamento aqui, a gente não vai fazer um teste que eu fiz no outro treinamento, que é o egograma, que você vai medir o teu ego, e você vai saber se a tua criança está muito alta, se está muito baixa, se o teu adulto está baixo, se o teu adulto está alto, se o teu pai está alto ou está baixo. É fundamental isso também, junto com esses sabotadores aqui, para a gente saber como é que a gente está. Né? Então, esse esquivo, ele também tem dificuldade de dizer não, assim como o prestativo, né? Aquele que quer agradar todo mundo. Ele é muito procrastinador, só faz o que gosta. Então, aquele que só faz o que gosta, não faz aquilo que tem que ser feito. E pelo fato de não fazer aquilo que tem que ser feito, não tem os resultados que gostaria de ter. Então, o esquivo fica fugindo o tempo todo. Né? Então, é um comportamento que é brabo, que a gente tem que entender, tem que saber como é. Quando vocês fizerem o teste, vocês vão saber como é que está o esquivo de vocês, se está alto ou se está baixo. Tá? E assim que vocês fizerem, isso é outra coisa que eu vou pedir para vocês. Assim que vocês fizerem o teste, me manda o resultado do teste, tá? Eu vou explicar aqui como é que vai ser, mas assim que vocês fizerem o teste, vocês me mandam o resultado para eu ver como é que tá e eu poder conversar com vocês sobre isso aí, tá? Para tirar a dúvida de vocês. Então, esse comportamento esquivo, ele também atrapalha muito a nossa vida para a gente não conseguir realizar o nosso planejamento, tá bom? Quando vocês fizerem o teste, vocês vão receber lá um relatório que vai vir a intensidade de cada um dos 9 sabotadores, assim, e vai ter o resultado do crítico. O crítico, ele é dividido em 3, lembra que eu falei? O crítico de si mesmo, o crítico dos outros e o crítico das circunstâncias. Então, quando vocês fizerem o teste, deixa eu voltar aqui, vocês vão ver lá, vai ter um resultado assim, a intensidade vai até 10, né, de 0 a 10, tá? Tudo que está acima, tudo que é 6 ou acima de 6 é alto, tá? E aí precisa ser tratado, precisa ser trabalhado, tá? Os que estão baixos significa que não tem nada? Não, não é isso não, tá? É porque eu não posso me aprofundar aqui com vocês agora, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Mas, só de você já saber como é que está isso aqui, como é que está o crítico, e de conversar comigo, você já vai ver que muita coisa vai se clarear para vocês. Por isso que é importante fazer o teste e me mandar o resultado. Pelo menos a foto, essas 2 fotos aqui, isso aqui e essa outra foto aqui, vocês tiram uma foto e me mandam, tá? Tira um print e me mandam, para a gente poder conversar sobre isso depois também, tá legal? Então, vocês vão fazer o teste, tá? Dos sabotadores para saber o que está impedindo, ou seja, o inimigo. Lembra? A gente está na fase do método que é a gente identificar os nossos inimigos. O que me impede
de conseguir executar o meu planejamento? O que hoje me impede de fazer aquilo que eu tenho que fazer para conseguir o que eu quero? Muitas vezes você, como eu falei lá no início da noite hoje, você lista tudo o que você quer fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Você não faz por causa disso aqui, ó. É por causa de um monte de comportamento que você tem e que você não sabe como melhorar isso. E é isso que eu quero para vocês, né? O que eu quero para vocês é vocês entenderem como vocês são, como vocês estão, o que vocês têm de bom, o que vocês têm de ruim, para a gente poder fazer os 2 planos de ação, tá bom? A gente vai ter um planejamento estratégico e esse planejamento estratégico vai desembocar em 2 planos de ação. Um plano de ação propriamente dito das tarefas que você tem que executar para conseguir o que você quer e um plano de ação para você se tornar a pessoa que vai conseguir executar esse plano de ação aqui. Se você não tiver esses 2 planos de ação, joga a toalha, você não vai conseguir. E é por isso que eu estou aqui querendo ajudar vocês e vou ajudar vocês, porque eu já ajudei mais de 2.000 pessoas, tá? E vocês não estão fora disso aqui, tá legal? E aí, pessoal, a gente vê aqui, né? Se você conhece o inimigo, aquela frase maravilhosa lá de Sun Tzu, mais de 2.000 anos atrás, 5.000 anos, né? Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, vai também ter uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo e nem você, você vai perder tudo. Você vai perder tudo. Então, como é que eu consegui viver a minha vida inteira sem conhecer esses sabotadores aí? Foi o que eu perguntei há 5 anos atrás. Como é que eu consegui viver até os 50 anos, hoje eu tenho 55, como é que eu vivi 50 anos da minha vida sem saber isso? Por que eu não soube disso antes? E tudo começa a mudar na nossa vida a partir do momento que você começa a entender como é que isso aqui funciona, como é que a tua mente, como é que o teu cérebro funciona, como é que você funciona. Isso é incrível e dá uma clareza maravilhosa para a gente, tá? Vou mandar esse link aqui. Se quiser tirar uma foto aí, fazer um print, tá? Já faz um print, depois digita aí, mas eu vou mandar esse link lá no nosso grupo para você fazer o teste dos sabotadores, tá? Aí você vai responder umas perguntinhas lá, é bem rápido, tá? E você vai poder fazer esse teste e vai receber o relatório com mais de 20 páginas falando sobre esses sabotadores, vocês vão entender bastante isso aí. Fez o teste, me manda a foto, tá? Me manda a foto para eu poder falar com você. Olha, teu caso aqui é isso, isso, isso. Você precisa disso, eu vou te ajudar em algumas coisas, tá bom? Manda a foto para mim, para eu poder, porque não adianta somente você saber. É que nem você saber que você está com triglicerídeo alto, que você está com colesterol alto e não saber qual é o remédio que tem que tomar, o que tem que fazer, não adianta nada, tá bom? A partir do momento que você sabe que tem um problema, você tem que saber agora como agir para resolver aquele problema. E esses inimigos são fundamentais para o nosso planejamento. Sem saber isso, não adianta eu planejar nada, porque eu não vou saber como melhorar para poder combater isso aí. Tá legal? Bom, quando você entrar lá no teste, quando você clicar lá no link, vai aparecer isso aqui, avaliação dos sabotadores, você vai clicar em próximo, tá? Vai clicar, vai responder as perguntas, né? Você vai responder lá, ó, por exemplo, aqui, ó, quando cometo um erro, sou cruel comigo mesmo por causa disso? Aí você fala, discordo fortemente é 1, discordo é 2, neutro é 3, concordo é 4 e concordo fortemente é 5, tá? Aí você vai dar uma nota para cada uma dessas frases aqui, vai clicar em próximo, né? Até terminar o teste. Quando terminar o teste, você vai colocar o teu primeiro nome, tá? E o teu sobrenome. Aqui você pode escrever coach, escreve somente coach, aqui no job title, né? Porque está em inglês aqui. Escreve coach, pode clicar lá em próximo, tá? E aí vai aparecer isso aqui, obrigado por preencher essa avaliação, vai clicar em próximo, tá? Aí vai aparecer já o teu relatório, já vai aparecer o teu relatório, quando você fizer isso, já vai aparecer lá o relatório com mais de 20 páginas lá, como eu falei, tá bom? Vai estar lá no teu nome, e aí vocês vão ver que aqui em cima, ó, tem um símbolo de PDF, esse símbolozinho aqui, ó,
Ele está aqui em cima. Aí vocês vão clicar nesse símbolozinho para vocês salvarem. Vocês vão salvar esse relatório. Só que eu esqueci de falar uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho, pessoal. Aqui, ó, coloquem o e-mail, tá? Aqui tem o nome, sobrenome e o e-mail. Tá? Eu esqueci de falar. Coloca o seu e-mail, vê se não vai errar nenhuma letra aí. Coloca o teu e-mail certinho. Por quê? Porque quando você terminar isso e aparecer o relatório, automaticamente esse relatório já vai ser enviado para o seu e-mail também, tá? Mas para garantir vamos supor que você escreva alguma letra errada no teu e-mail, bota uma letra maiúscula lá, alguma coisa assim, que às vezes acontece. Para não ter problema, você clica aqui nesse símbolo do PDF para você salvar na mesma hora, já vai clicar ali, já vai salvar no teu celular ou no teu computador esse relatório, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que já tenha aberto um pouquinho aí a mente de vocês. Eu quero que vocês definam o objetivo de vocês, que vocês verifiquem se esse objetivo é SMART, mas me manda, escreve o objetivo. Tire, meu objetivo é esse, até o final do ano, até o final do semestre. Você escreve isso e me manda, para eu dizer se está legal. Tá? De qualquer maneira, verifica lá, pelo anexo B, se ele é SMART, tá? Escolhe um objetivo, né? E aquela roda da vida pode ajudar você, para ajudar o que você quer esse ano, tá? Vai fazer a listagem das suas competências, o seu kit chá, ou seja, conhecimento, habilidade e atitude. Vai ver lá o que você precisa obter, o que você não precisa obter, o que você já tem. E vai ser muito bom poder ver lá no Instagram, me marca. Quem não me segue lá no Instagram, Tide Carvalho Oficial também. Coloca uma foto aí de você se comprometendo e falando lá, ó, hashtag eu vou até conseguir. Como tá aí? Vou até conseguir. Tá bom? E me marca lá para eu poder repostar você. Tá bom? Já estamos na estrada desse planejamento. Amanhã, às 8 horas, a gente vai pegar isso e vai agora começar a fazer o planejamento em si. Vai começar a colocar isso de maneira cronológica, de maneira concatenada, para você chegar onde você quer. Tá? O que a gente fez hoje é uma preparação para o que a gente vai ver amanhã. Uma preparação para você ter o teu planejamento escrito. Amanhã você vai ter isso escrito. Beleza? É isso aí, Ana. Esqueci, olha, ela escreveu aqui, rapaz. Desculpa, Ana Lúcia, foi isso? Ana Lúcia, que apareceu aqui rapidamente para mim, aqui, alguma coisa que a Ana Lúcia escreveu aqui, vou até conseguir, se eu não me engano, foi isso que ela escreveu. Ana Lúcia Kanashiro, isso, Ana Lúcia, isso aí. Estamos juntos, vou até conseguir, tá bom? Pessoal, um grande abraço, foi maravilhoso estar com vocês hoje aqui, tá? Amanhã, às 8 horas, a gente vai estar junto aqui. Eu espero os resultados de vocês, eu espero as dúvidas de vocês. Conversem comigo. Eu estou me colocando à disposição de vocês. Eu pago caro para os meus mentores e eu não tenho acesso direto a eles, como eu estou me disponibilizando gratuitamente para vocês. Conversem comigo, me escrevam, tá bom? Pode gravar áudio, escreve, tira dúvida comigo, me manda os teus objetivos, me manda o teu kit chá, me manda a tua roda da vida, me manda os teus sabotadores para eu poder ajudar vocês. Tá legal? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vou aguardar aqui vocês colocarem aí no Instagram de vocês para eu poder repostar também esse vou até conseguir. Tá legal? Alguma dúvida antes da gente ir embora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não gostou de algo ou está na dúvida, está achando estranho alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Podemos finalizar? Bom, se tiver dúvida, me escreve lá pelo direto lá, tá? Pelo privado lá do WhatsApp. Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã a gente está junto. Vamos!